Oi, está começando o 65º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E nada melhor para falar em novas publicações do que uma feira do livro. E não é qualquer feira do livro, é a feira do livro da 451. Você que conhece bem São Paulo, ali pela Praça Charles Miller, na frente do estádio do Pacaembu, já deve estar percebendo que ela está diferente, desde quarta passada, cheia de tendas com barracas cheias de livros e gente. Pois é, então vamos se acostumando, porque esse vai ser o cenário pelos próximos dias. O 451 MHz de hoje vai te contar um pouco mais sobre a Feira do Livro, um evento na rua, ao ar livre e totalmente de graça. E antes de te apresentar a nossa convidada de hoje, uma das nossas grandes estrelas dessa Feira do Livro, eu preciso dizer que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. A poeta Ana Cristina César é a protagonista do Rádio Doc Companhia de junho. Esse é aquele episódio que vai ao ar uma vez por mês, num formato mais documental. A Ana faria 70 anos esse mês, e a gente conta a história dela com a ajuda de entrevistas do seu irmão, Flávio Lenz, e da editora Alice Santana, entre outras. As poetas Ana Martins Marques e Marília Garcia também aparecem, lendo poemas da Ana C. O episódio fala ainda sobre Amor Mais Que Maiúsculo, livro que a Companhia das Letras lança agora em junho e que reúne cartas enviadas pela Ana para o Luiz Augusto, seu namorado de adolescência, e que eram inéditas até hoje. O Rádio Doc Companhia sobre Ana Cristina César já está disponível no seu tocador de podcasts favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Mais livros, menos carros. Essa é a ideia da Feira do Livro, um evento que a 451 organizou e que está acontecendo agora em São Paulo até o dia 12. O espaço, que normalmente é dedicado ao estacionamento de carros ali na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, está sendo ocupado pelo melhor da literatura e da produção editorial brasileira. Quem está promovendo esse evento somos nós da 451, em parceria com a Maré Produções. São 45 autores nacionais e internacionais e 120 livrarias e instituições ligadas ao livro e à leitura. Um dos grandes nomes da feira é a escritora angolana Yara Nakahanda Monteiro. Tenho uma conexão muito especial com o Brasil. É a minha casa espiritual, na realidade. Eu vivi 2 anos aí, aprendi muito sobre a cultura africana e sobre a minha ancestralidade no Brasil. Foi onde eu me descobri negra. A Yara é poeta e ficcionista e também é comentarista do programa de rádio Avenida Marginal da RDP África. O primeiro livro da Yara, Essa Dama Bate Boé, foi lançado em 2018 em Portugal pela editora Guerra e Paz e foi um super sucesso. Em 2021, o livro foi lançado no Brasil pela editora Todavia, o que me leva a te apresentar a nossa segunda convidada de hoje, a jornalista e escritora Adriana Ferreira Silva. E você teve uma experiência no Brasil, né, de negritude, de pesquisar a negritude, de descobrir algumas coisas sobre você, mas você também vivenciou o que você afirmou que quase é o pior tipo de racismo que você já viu de perto, né, Yara? A Adriana é um dos nomes mais lembrados do jornalismo brasileiro quando o assunto é feminismo. E eu liguei o nome da Adriana ao livro Essa Dama Bate Boé, porque foi ela quem escreveu sobre a Yara e sobre o livro dela nessa edição de junho da 451, que está nas bancas agora, ou então está chegando na casa dos assinantes. E essa edição é dedicada especialmente à Feira do Livro. Bom, aí a gente resolveu unir o útil ao mais útil ainda. Afinal, a Adriana conversou com a Yara para fazer essa matéria da 451. Amanhã, no sábado, vai estar com a Yara no palco da praça da Feira do Livro. E está aqui agora com a gente no nosso podcast 451 MHz para falar sobre Essa Dama Bate Boé. Estamos aqui com uma convidada, uma estrela da nossa Feira do Livro, a Feira do Livro que a 451 está organizando agora nesses dias mesmo, no estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, e que tem 5 dias de atividades literárias. No dia que esse podcast está sendo publicado,
A gente está no meio da Feira do Livro. E amanhã, para quem está ouvindo na sexta-feira, dia 10, amanhã, dia 11, no sábado, teremos a participação da Yara Nacarranda Monteiro. É isso? É Nacarranda que fala, Yara, o seu nome do meio? Corretíssimo, sim. Muito bem, seja muito bem-vinda aqui ao podcast e também a São Paulo. Sim, estou desejosa de chegar ao Brasil, a São Paulo, voltar a encontrar a minha família brasileira e estou bastante feliz de fazer parte desta vossa iniciativa da revista, uma feira aberta e democrática, que eu acho que é o que precisamos neste momento. Exatamente. A mensagem é exatamente essa, Yara. Eu queria te agradecer pela força que você está nos dando com a sua presença, com o seu entusiasmo. Assim, desde que você soube que a gente ia fazer essa feira, você já se prontificou a estar junto. Então eu queria te agradecer muito. E a gente está publicando agora, nessa edição especial de julho, agora que está começando a circular, um perfil seu, um papo que você teve com a Adriana Ferreira Silva, que é uma das maiores jornalistas do país, que a gente teve a honra de publicar pela primeira vez um texto dela na 451. Tudo bem, Adriana? A gente convidou ela para entrevistar a Yara aqui no podcast junto comigo. E aí? Tudo bem, Paulo? Honra minha, na verdade, estrear na 451 e maior honra ainda por ter sido com a Yara. A Yara não só tem uma obra que é uma delícia, como também é uma pessoa muito interessante, que tem muitas coisas novas a dizer. Maravilha. Então eu queria saber um pouco como foi essa entrevista. O certo seria eu me retirar aqui e deixar vocês duas conversando. Me diz aí, como é que foi esse papo? Esse livro que a Yara está lançando aqui no Brasil chama Essa Dama Bate Boé, que é uma gíria angolana que virou uma gíria portuguesa também. Na verdade, hoje em dia em Portugal todo mundo fala boé, né? O que significa boé? Seria, portanto, o título Essa Dama Bate Boé, no contexto brasileiro seria Essa Dama, Essa Mulher é Show de Bola. E é uma referência exatamente à cidade de Luanda. E porquê é que eu decidi usar o boé? E num título de um livro, na capa de um livro, porque a minha intenção foi exatamente fazer uma ocupação linguística, um processo inverso ao da colonização de Portugal em Angola. Se bem que também boé é uma palavra de uma das línguas maternas angolanas, do quimbundo, que já entrou, como tantas outras palavras brasileiras também, e angolanas, entraram no dicionário português. Legal. Você sabe que a Maria, que é filha de uma amiga minha brasileira que mora em Lisboa, ela até mistura as gírias, ela fala assim, boé de legal. Boé de legal, sim. Porque o pessoal fala boé de boé, né? Boé de boé significa muito legal, né? Essa já não é a minha geração. Super legal. Então, as crianças falam boé de boé, e a Maria falou boé de legal, que ela domina os dois sotaques perfeitamente. Enfim, e que é ótimo, porque se você vai estar na frente do estádio do Pacaembu, que é um dos principais estádios do Brasil, você vai bater boé, não tem jeito. Espero que sim, não é? Estamos lá connosco, acho que a energia será super positiva. Eu tenho uma conexão muito especial com o Brasil, é a minha casa espiritual na realidade. Eu vivi 2 anos aí, aprendi muito sobre a cultura africana e sobre a minha ancestralidade no Brasil. Foi onde eu me descobri negra, porque apesar de ter vivido em Portugal e enquanto jovem mulher ter regressado a Angola, a força dos movimentos negros no Rio de Janeiro, que foi onde eu estive, é bastante poderosa e ajudou-me exatamente a descobrir o orgulho negro. Para mim é muito importante. Então estou bastante entusiasmada com a minha ida ao Brasil e de poder conectar-me não só com outros escritores e artistas, mas principalmente com leitores e com a comunidade. Maravilha. Dri, vocês falam um pouco disso lá no texto seu, você Sim, passa um pouco por exatamente. Esse caminho. Como é que é? Eu ia até pegar esse gancho da Yara que ela falou agora sobre o Brasil, porque, Yara, também foi aqui que você decidiu fazer a sua grande virada para escritora, né? Até então, você ainda não tinha decidido a assumir a carreira, né? Eu costumo dizer que eu saí da gaveta no Brasil. Bem, saí da gaveta porque já tinha muitas coisas escritas. Eu, na realidade, sempre escrevi. Publiquei só, foi muito mais tarde. Eu estava numa altura da minha vida em que realmente estava desconectada daquilo que eu considero ser
realmente a minha missão de vida. Eu costumo dizer que primeiro fui ganhar a vida e que só depois é que ganhei a alma. Primeiro fui trabalhar, ganhar alguma estabilidade, mas eu sempre soube que eu queria encontrar-me e descobrir-me pela escrita. E o Brasil, exatamente pelo que eu acabei de descrever, nesta minha procura e resgate da minha identidade, não só como negra, como mulher, mas também foi um resgate da minha identidade como artista, porque eu estava numa zona de conforto que é também difícil de sair. Eu era uma mulher, na altura eu tinha a minha própria empresa de recursos humanos, tinha bastante estabilidade financeira, emocional, mas não estava feliz. E no Brasil eu senti essa libertação, talvez também ajudada se calhar pelo carnaval do Rio. Não sei. Quer dizer que você abandonou o empreendedorismo para poder entrar para a literatura? É verdade, sim, sim. Vamos colocar assim, foi o abandono de uma roupa velha, que deixou de servir, passou a ser demasiado justa. Você é ótima é uma super escritora de as imagens, cara, sair da gaveta, o abandono de uma roupa velha. Adriana, imagino que fazer essa entrevista aí deve ter sido quase fácil. Foi uma delícia. 2 horas. Foram 2 horas de conversa com a Yara, exatamente. Muito bom, Paulo, que você chamou a atenção para esse detalhe da fala dela, porque a escrita dela é exatamente igual, né? Quando você lê Essa Dama Bate-Bué, você se sente... eu me senti em Luanda, assim, todo o tempo, e ela me contou que ela é muito observadora, né, Yara? Sim, vê-se pelo tamanho dos meus olhos, não é? São enormes, sim. Eu acho que é uma das características de qualquer, ou de todo o escritor. Eu costumo dizer, há sempre aquela pergunta muito comum, Yara, quando é que você começou a escrever? Eu acho que a pergunta mais importante é quando é que eu comecei a criar histórias? Quando é que eu comecei a observar o mundo, não é? Porque a escrita é uma faculdade que se adquire com a idade e na escola. Portanto, eu primeiro comecei a observar e a criar histórias e só depois é que me tornei escritora. Mas eu também tenho uma grande paixão pelo cinema. Daí também as descrições encontradas tanto na minha ficção como na minha poesia sejam bastante realistas, porque eu também estudei guionismo, uma das minhas paixões é exatamente também a escrita para cinema, então é natural que eu guarde muitos detalhes, por assim dizer. E você fotografa, né? Bastante, sim, também. Eu gosto de fazer registros visuais, porque o registro visual dá-me depois a liberdade da imaginação. Você usa o desenho para escrever? Você usa para escrever? Bastante. Você desenha coisas que você vai narrar por escrito depois? Desenhar coisas que vou narrar, não. Não, eu vou fotografando, adoro fotografar objetos. Pessoas não fotografo porque não tenho à vontade. Aliás, uma das regras quando se fotografa é primeiro tira-se da fotografia, depois é que se pede permissão. É? Bom saber. Senão você nunca tira a fotografia. Mas olha, essa sua capacidade de observação já te trouxe problemas? Porque imagina a sua família, né? Eu tenho um amigo que é poeta, uma vez ele publicou um livro, o pai dele leu, ele falou, e aí, o que você achou? Eu falei assim, fofoqueiro. Então... Há uma frase do escritor que eu não recordo quem é, que diz que assim que nasce um escritor, uma família é destruída. Pois é. Você tem feito estragos na sua família ou não? Alguns. Eu, quando publiquei Essa Dama Bate-Bué, houve alguma tensão na minha família, principalmente na parte mais conservadora e religiosa. Foi bastante engraçado porque a minha avó, de quem eu sou bastante próxima e já tem uma certa idade, e de quem eu estava com mais receio, foi bastante liberal, porque eu disse, vó, eu tenho aqui uma cena sexual no livro, eu ofereço-te o livro, mas na condição desta parte estar agrafada. Ela disse, não, ou leio o livro todo, ou então não quero o teu livro. Agrafado, só para explicar para o ouvinte, agrafado é riscado, né? Assim, é uma... Não, é agrafado mesmo. Agrafado é grampeada. Grampeada, sim. Aquilo também foi uma brincadeirazinha que eu fiz, porque eu, quando era adolescente, também comprei um livro sobre sexualidade juvenil pelo Círculo de Leitores. O Círculo de Leitores era um clube de leitura
em Portugal que entregava um livrinho em casa. Sei. E a minha mãe, quando descobriu, ela grampeou aquela parte. É? Não funcionou. Em Angola é interessante que em Angola as famílias são muito tradicionais e religiosas, e tive mesmo uma tia que ficou escandalizada por Vitória ser lésbica e a cena de sexo ser tão forte, e a minha orientação sexual foi questionada e debatida. E se eu tinha alguma coisa para falar que devia dizer agora, neste momento. E então é interessante porque também nós encontramos no livro aquilo que somos também, não é? Pois é, mas no caso você, que eu saiba, não é lésbica, né? Não, que eu saiba, Ué. não tem qualquer problema, não sou. Eu estava num clube de leitura lendo um livro justamente lésbico, que chama Sara é Isso, um livro francês. E a gente estava discutindo com a Stephanie Borges, poeta carioca. Sim, eu conheço. E ela ficou discutindo se um romance lésbico deve ser vendido pelos editores como um romance lésbico ou como um romance de amor, no qual aquela história de amor se dá entre duas mulheres. Mas eu acho que isso é uma questão de marketing e de targeting de uma população, não é? Porque pode ser um chamariz para uma leitura, para uma venda. Porque, por exemplo, eu quando inseri exatamente a descrição da cena sexual no meu livro, foi numa tentativa de normalizar o amor entre pessoas do mesmo género, e tive vários cuidados exatamente para não cair na questão dos estereótipos e tentar exatamente não levantar uma bandeira. E porquê também? Porque em Angola, na altura, era algo que por lei era proibido. Eu não sei, mas na literatura angolana contemporânea, se calhar é o primeiro livro com uma cena lésbica. O que eu acho bastante interessante é exatamente que atrai bastante atenção do público, dos jornalistas, e isto só demonstra que não está normalizado, que não é comum, que ainda cria uma excitação, uma proibição. É interessante, porque mesmo pessoas que me conhecem e amigos, eu sentia um desconforto. Aqui no Brasil, cada vez mais a literatura está espelhando a experiência dos autores. E isso é uma tendência, e que cada vez mais está difícil você sair da sua pele, do seu corpo e se colocar no corpo de outro. Então a minha pergunta não era, de modo algum, no sentido de saber a sua intimidade, mas, por exemplo, se um homem resolvesse escrever um romance lésbico, talvez ele recebesse muitas críticas aqui no Brasil de hoje. Talvez ele não se aventurasse. Então eu queria justamente perguntar isso, se, do seu ponto de vista, se a imaginação ela está livre da experiência, quer dizer, que se você consegue... Sim, eu já disse uma coisa e volto a repetir. Na criação, seja ela qualquer tipo de criação, não existe, na minha opinião, lugar de fala. Não existe? Na criação não existe lugar de fala, mas temos que separar as águas, não é? Não estou a falar numa perspectiva política, social, estou a falar numa perspectiva criativa. Se existisse lugar de fala, eu então também não poderia ter personagens homens. Eu não poderia falar pela experiência de uma pessoa mais idosa. A imaginação é exatamente a capacidade de nós nos podermos colocar no lugar do outro. Eu não vejo qualquer impedimento. Aliás, há um livro belíssimo do Itamar, que eu menciono sempre isto como um exemplo. O Itamar é um livro feminino escrito por um homem. Sim. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui, porque por muitíssima coincidência eu estou fazendo uma apuração para uma matéria justamente sobre autoras lésbicas, este nicho. Porque aqui, neste momento, tem um boom, principalmente entre as autoras young adult, que vendem 100 mil livros, 50 mil livros, falando de relacionamentos assim. E eu entrevistei a Natália Borges Polesso, que falou uma coisa muito importante sobre isso, que é o seguinte, ela falou: eu não escrevo literatura lésbica. Os meus 2 últimos livros são 2 distopias. E as personagens são lésbicas porque eu parto do princípio de que isso está normal, isso está naturalizado. E a partir disso eu faço uma distopia. E elas defendem, sabia, Paulo, um nicho literatura lésbica porque elas acham que politicamente é importante.
Aí é o que você disse, Yara, a mesma coisa que a gente achar que livros escritos por mulheres tem que só falar de experiências femininas. E aí, como você mencionou, o Itamar fazendo, obviamente, um livro muito feminino, O Torturado, a Djamília fez um livro cujo personagem, né, é um traficante de escravos. Então a Djamília não poderia, né, fazer esse personagem? Concordo totalmente, sim. Enfim, parênteses. Não, ó, enfim, perdão aí pela minha intervenção o dia aqui de homem branco, hétero e etc e tal, curador, editor. Nós toleramos a tua presença. Bom, agora a gente faz um intervalo rapidinho e logo em seguida volta para conversar com a Yara e a Adriana. Eu queria aproveitar esse tempo para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas e que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e autores indicam, aqui no podcast, os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Na descrição do episódio, você encontra o link para acessar esse conteúdo. No final do programa, você ouve uma dica da Paula Carvalho, que é editora da revista 451 e apresentadora aqui do podcast. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com a Yara Monteiro e a Adriana Ferreira Silva, eu quero te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta, aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista em vários formatos, impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo, seja para dar de presente. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcasts e fazer a sua assinatura. Bom, no final do programa eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. No final do programa, eu também vou ler o nome do vencedor do Desafio da Estela, que a gente lançou junto com o episódio narrativo especial sobre a Estela do Patrocínio e a loucura no Brasil, que está em todos os tocadores. A gente perguntou quais vozes que foram silenciadas e precisam ser ouvidas. No final do episódio, eu conto quem venceu esse desafio. E se você ainda não ouviu o episódio Estela do Patrocínio e a loucura no Brasil, busca lá em qualquer tocador ou no site da 451. Lá também estão os outros episódios da nossa série Narradores do Brasil. Bom, e agora a gente vai seguir para a segunda parte da conversa com a Yara Monteiro e a Adriana Ferreira Silva. Pois é, também tem um lado, né, Yara? Você sendo entrevistada por brasileiros, deve ser muito evidente a nossa ignorância sobre Angola, né? Porque vocês conhecem muito o Brasil, né? Mas não é comum entre os brasileiros, pelo menos das minhas relações, do meu... E a Luanda não é uma coisa que... Quer dizer, algumas pessoas que eu conheço foram, mas deveria ser um destino habitual, né? Aqui a gente devia ter conhecido, igual Buenos Aires, sei lá. O que você vê da nossa visão sobre Angola? Angola, bem, se nós formos a ver naquele boom económico, foi construída com empresas brasileiras, não é? Eu acho que o Brasil tem uma relação forte e próxima com Portugal, diferente com os países de língua portuguesa africanos. Eu não vejo essa relação, confesso. E existia no passado, né? No século XVIII, existia uma relação direta de Angola com o Brasil que não passava por Lisboa, não passava por Portugal. Relação comercial. Não só, como mencionaste, Paulo, em termos de um destino de férias, que também poderia ser impossível, porque todas as limitações sociais e económicas do próprio país, mas também em termos de conexão artística, literária. São alguns escritores, não é? Que são conhecidos, como o Calafo, a Agualusa, mas acho que seria bastante importante criar ou estreitar este triângulo atlântico. Sim, e você sabe que eu estava em Lisboa, nesse festival 5L, Lisboa 5L, do qual você também fez parte. Entrevistei o Agalusa
E ele falando de Angola me deu um arrepio, porque ele começou a falar assim, olha, vocês aí no Brasil que estão vivendo essa violência, estão cultuando o armamento. Quer dizer, eu comecei a me sentir perigosamente perto de uma guerra civil, que foi uma coisa que Angola viveu, que foi muito dilacerante, né? Me deu a impressão que a gente tinha que conhecer mais a história de Angola também. A situação no Brasil é dramática. Nunca deixou de ser dramática se olharmos para a evolução social, não é? Acho que agora culminamos foi exatamente num ponto em que é crítico existir um corte e quase se exige um novo começo. Em Angola foi muito mais complicado exatamente porque foram disputas de poder apoiadas por países de outras localizações, como temos os Estados Unidos e a Rússia, lá. Foi também ali que existiu a Guerra Fria. Foi onde ela estourou de maneira mais dramática, né? Assim, em Angola e alguns outros países, exato, né? Onde a coisa pegou feio mesmo, né? Dri, quer emendar? Quero, já que você falou, né, sobre a história de Angola, uma das coisas que você me falou, Yara, na nossa conversa, que ficou muito gravada na minha mente, foi que você fez uma redefinição da história de Angola por meio das mulheres, né? Tendo as mulheres como protagonistas, porque pensando ali, né, naquele termo história única, você escolheu contar essa história pelas mulheres. E gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tanto pela decisão de fazer isso e o que você descobriu da história de Angola por esse viés do olhar das mulheres. E nos meus estudos particulares sobre a história de Angola, deparei-me exatamente com o silenciamento imposto às mulheres combatentes, às mulheres que também lutaram contra o colonialismo, que lutaram pela libertação e que foram fulcrais na criação da paz do país e que não tiveram o mesmo reconhecimento que os seus camaradas, que os militares do sexo masculino, não é? Aliás, generais, não é? Os generais, era o que era comum quando eu regressei a Angola. E o que eu quis fazer exatamente foi também uma homenagem, dar a conhecer esta história pela literatura. Eu conheci esta história através de um trabalho sociólogo. E caramba, eu disse, bem, como é que isto ainda não virou ficção? Ou onde é que está a ficção que conta, sentimentaliza, dá vida a estas mulheres? E foi assim que eu decidi criar as personagens, não é? Aliás, a maior parte dos personagens homens do meu livro, com toda a consideração, mas não são personagens masculinas fortes, não. Toda a complexidade psicológica está com as mulheres no meu livro. Sim. Agora, a personagem principal, a Vitória, é o seu alter ego, praticamente, né? Não, acho que não. O meu alter ego ainda está. Este foi o primeiro livro, com muitas limitações, o que é que a minha avó vai pensar, o que é que a minha família vai pensar. Mas tem detalhes apetitosos que vocês têm em comum. Uma é a memória, que eu acho que é lindo, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma história linda. E a outra é o abandono do casamento. O que eu fiz, neste caso, devo dizer que segui um lugar comum, que foi escrever sobre a minha vila, não é? Foi escrever sobre aquilo que eu conhecia. Foi intencional. Eu também quis criar uma ideia de interação, de alter ego. Aliás, eu começo o livro escrevendo isto na voz de Vitória. Vitória diz na primeira pessoa: a minha primeira memória é uma árvore, a minha segunda uma onda. A minha primeira memória enquanto Yara é uma onda, que é a onda na Praia das Maçãs, com a minha avó, quando nós viemos para Portugal. Esta preamabilidade foi intencional. Outra coisa também que eu usei foi quando Vitória, depois de uma saída noturna, faz uma apresentação formal ao grupo. Quem é ela? Ela menciona ou relata, por assim dizer, uma adaptação da minha certidão de nascimento. Nascemos as duas no Ambo, crescemos as duas em Portugal, assim. Foi um paralelismo intencional, sim. Mas e o abandono do casamento, Yara? Isso é outra história. Ai, que horror. Esse é o momento fofoca. É psicanalista ou o quê? Não, eu sou perita. Esse aí é o que está por vir, é o que está por vir. Eu também já abandonei alguns noivados.
Da pá virada, hein? Talvez o bate-boé pudesse ser da pá virada, né? Que é uma expressão meio antiga sim, que se usava. Agora com alguma serenidade nisto, o que eu quis construir foi a jornada da heroína. Neste caso, Vitória está no seu ambiente estabilizado, confortável, a família tradicional angolana, portuguesa, uma jovem criada e educada para ser uma mulher submissa, não é? Prestes a casar e de repente, num ato de rebeldia consciente, não é? Decide romper e partir. Partir à descoberta, partir ao reencontro, não é? E eu quis mostrar exatamente que mesmo quando uma personagem pode ter uma superfície estável, não é? Portanto, ela até tinha um namorado e iria casar, pode existir uma vida dupla, uma sombra. Vitória é muito, e daí eu também fazer muitas referências à sombra no meu livro. Vitória ainda lida com a sua sombra. E para mim foi importante fazer esta deslocação geográfica e associá-la também a uma deslocação do corpo, da família, não é? Tem uma coisa muito bonita que você me disse sobre a mudança de voz narrativa, né? Que eu queria que você falasse aqui um pouquinho. Bom, só para explicar, o livro ele é narrado pela Vitória, né, em primeira pessoa, e num determinado momento a Vitória deixa de narrar o livro. E a explicação para isso é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi, Yara. Pronto, eu acho que é interessante teres tocado nesse ponto, porque eu já recebi muita crítica ou muito desentendimento da razão pela qual eu altero o narrador. E é interessante que ou amam ou odeiam. E eu acho que isto foi uma das melhores coisas que eu tive quando escrevi, foi a liberdade da escrita. Não ter cingido a regras, as chamadas regras literárias. Isto deu uma liberdade imensa. Mas como assim não seguiu as regras literárias? Como assim? Por exemplo, haver uma sequência temporal, porque para mim a narrativa está morta. Eu acho que isto é um conceito ultrapassado. Não temos que escrever exatamente, cronologicamente, pronto, um exemplo. Mas voltando aqui à pergunta de porquê é que eu mudei o narrador. A Vitória, quando está no Ambo, após conhecer o seu nome nativo, Yahula, é o momento em que ela também se descobre africana, angolana, negra. Aliás, ela corta o cabelo. E quando isto passa a acontecer, eu retiro a voz à mulher negra, porque a mulher negra não tem voz na sociedade. Então alguém passa a narrar a história por Vitória. Conscientemente, ela coloca-se numa condição subalterna. E foi este o impacto, a surpresa, o questionamento, a confusão que eu quis criar no leitor. Por que isto acontece? Uhum. Curioso que muitas mulheres, muitas nascidas em Angola ou em Moçambique, hoje são grandes vozes da literatura, portuguesa, luso-africana, né? Você, a Dulce Maria Cardoso, a Isabela Figueiredo, Jaimília Pereira de Almeida, né? Quer dizer, tem um olhar feminino sobre a história, sobre a cultura, que é muito forte, né? Capaz de contar essa história de maneira parece mais verdadeira, assim, do que os relatos dos homens, talvez. Não, sabes porquê? Porque eu acho que nós contamos os silêncios. Uhum. O que eu tenho contado muito na minha prosa e na minha poesia são silêncios que eu descobri bastante tarde, que finalmente decidiram saltar cá para fora. Então acho que acaba por ter uma força, uma pulsão visceral. Uhum. Como é que você escreveu? Você falou que é o primeiro livro que você saiu da gaveta, né? Quer dizer, foi um livro que você estava com ele na gaveta, você ficou trabalhando por anos a fio, ou não? Numa vida de mulher que sempre escreveu, você de repente sentou, escreveu esse livro de primeira? Como é que foi a escrita dele? O meu grande livro, porque eu ainda acho que eu tenho que escrever, ou o que eu quero realmente escrever, é da história da minha família. Eu sempre quis escrever sobre a minha história familiar, não só materna, mas paterna. Portanto, estas duas grandes famílias que existiam no Bié, e de toda a história que veio
com a independência de Angola. O livro surgiu, eu sabia que queria escrever uma história sobre um regresso, sobre uma procura, uma jornada, uma descoberta. O livro, eu demorei 18 meses a escrever. A minha maior dificuldade como escritora, na realidade, é conseguir sentar-me para escrever. Porque você é uma procrastinadora? Você procrastina, não? Não, tenho sempre muita coisa para fazer, porque eu até escrevo rápido. E a história também foi surgindo. Eu tinha mais ou menos 70% ou 60% mais ou menos do que eu queria escrever. Houve personagens que depois acabaram por nunca entrar, houve outras que cresceram, como o general, por exemplo, apesar de ser um mau caráter, eu tenho sempre tendência a apaixonar-me por eles. E a história foi surgindo assim. Como eu queria escrever um romance enquadrado historicamente e politicamente também, e para isso tive que contar a colonização, tive que ficcioná-las dentro de uma família e particularizá-las, vá. Você falou, né, sobre como o Brasil foi importante para você. Acho que a gente não pode não tocar nesse tema, principalmente num ano como esse que a gente está vivendo aqui no Brasil, que é um ano de eleição, de revisão de cotas raciais nas universidades, serviços públicos. E você teve uma experiência no Brasil, né, de negritude, de pesquisar a negritude, de descobrir algumas coisas sobre você, mas você também vivenciou o que você afirmou que quase é o pior tipo de racismo que você já viu de perto, né, Yara? Definitivamente, sim. Também não vamos generalizar, eu estive no Rio de Janeiro, não é? Quase que vivi fora do Brasil porque vivia na Barra da Tijuca. E é interessante porque eu cresci com este Brasil místico, do Vinícius de Moraes, do Bossa Nova, do Caetano, do Gil, não é? Este Brasil romantizado e mestiçado. Eu quando fui para o Brasil, acabou por ser uma grande desilusão, porque fui confrontada no meu cotidiano com este racismo institucionalizado, desde a arquitetura, e isto refiro-me ao quarto da empregada, não é? Porque nós, quando falamos de racismo, temos que falar também de como o racismo está relacionado com a pobreza e com a falta de acesso, o elevador de serviço. Foram coisas que me chocaram. Eu não tinha empregada e de vez em quando quem me dava uma ajuda era a empregada dos meus vizinhos da frente. E ela um dia contou-me, eu fiquei chocada que os seus filhos, eu acho que pequeninos, crianças pequenas, nunca tinham visto um mar. E eu disse, não, isto é impossível, então vais ter que os trazer e vão passar aqui o dia comigo. E para mim foi chocante porque eu levei-os com toda a naturalidade, eu vivia num condomínio e levei-os à piscina e eu não conseguia entender o que se estava a passar. Parecia que estávamos a infringir algumas leis. E depois então é que eu percebi, não é? Que aqueles meninos estavam, de certa forma, a ocupar um espaço que não era visto como sendo deles. Pronto, e isto já não vamos falar sequer da questão das favelas. O meu irmão tem um tom de pele mais escuro que o meu e no Brasil nós falamos muito do racismo também contra a mulher negra, mas o racismo contra o homem negro é violentíssimo. Eu tinha imenso medo cada vez que o meu irmão, um jovem de 27 ou 28 anos, na altura, ou 26, que andasse pelo Rio, eu sempre dizia, Fábio, anda com cuidado, porque aqui não te vão perguntar quem és. Mas ele tinha um estilo assim bastante rapper, não é? Portanto, é algo que é impossível escapar. Portanto, é algo que está entranhado. Sim, você sabe, Yara, aquele grande cineasta de Guiné-Bissau, que é o Flora Gomes, ele uma vez veio para o Brasil para um festival e estava hospedado ali no Copacabana Palace, e aí saiu para dar um mergulho na praia. Quando ele voltou, ele não foi permitida a entrada dele no hotel. Eu contei isso à Adriana, porque o meu irmão também ele é comissário de bordo. E ele ficou parado lá. Ele falou, não, então tá bom, não vou nem explicar aqui, eu vou esperar o pessoal do festival me procurar. E aí parece que ia ter mesmo um evento, e ele ficou parado até que o problema virasse um pouco mais coletivo, né, assim. Mas é chocante, né, chocante mesmo.
É a exclusão e exclusividade de espaços. Apartheid mesmo, né? Chocante e naturalizado, né? Um apartheid naturalizado. É, um apartheid naturalizado. A Adriana falou que você fez pesquisas. Era o que foi leitura? Foram autoras que você leu? Como é que foi na prática? Quem que você leu que te fez a sua cabeça aqui no Brasil? Eu li acho que se chama mesmo Negritude. Foi o primeiro livro que eu li, que realmente tirou a minha máscara branca do rosto. É um sociólogo congolês. Negritude, do Kabengele Munanga. Sim, é um livro fininho, muito objetivo, mas que desperta. Maravilha. Que desperta. Eu, na altura, também li o da Bianca, o Quando Me Descobri Negra, porque por vezes nós precisamos de uma linguagem bastante simples e objetiva para o nosso primeiro acordar. E o Brasil oferece as condições, porque existe a literatura, na rua nós conseguimos aperceber do que é que exatamente este apartheid naturalizado que está presente. Então foi por aí que eu comecei. E depois, então, comecei a ler exatamente sobre as histórias de libertação da Angola, que eu confesso que não tinha lido. Há uma frase no meu livro, quando Vitória chega a Luanda, que rumena com um ar muito sarcástico, diz: pois, estamos na Rua Ginga, não é? Não conheces a Ginga, só as Marias do teu Portugal. Porque exatamente a minha história também era a história de Portugal. E eu na escola aprendi a versão histórica de Portugal. E era no que eu me limitava. Então foi o dia a dia brasileiro, esse choque da realidade brasileira que te despertou. Na altura tinha Facebook, bastante que não, as redes sociais também trazem muita informação e boa informação e bons debates. E depois também algumas pessoas com quem eu me fui relacionando, que me foram exatamente dando uma outra perspectiva do que era o Brasil, do que era o negro brasileiro. Fiquei chocada que eu na altura também tive que tirar o meu cartão de identidade. Tinha que escolher a minha raça, por assim dizer, não é? Branca, parda, negra. Eu, mas o que é isto? E qual que você escolheu? Acho que na altura escolhi parda. Parda, Sim. Sexo masculino. Foi o que acabou por ficar. E não mudei, tá? Fica mesmo assim. Não dá mais. Masculino, sexo Enganaram-se. masculino. Maravilhoso. Peça literária esse seu documento de identidade, hein? Muito bem. Então, olha, você vai se apresentar ali na frente do estádio do Pacaembu. Então, eu vou te fazer pergunta que o pessoal faz para jogador de futebol. Quais são as suas expectativas para chegar em São Paulo? A chegada em São Paulo é uma coisa assustadora um pouco, né? Do aeroporto, pega aquela marginal do Tietê. Como é que vai ser a sua programação aqui na cidade? O que você pretende fazer nesses dias brasileiros? Então, eu quero assistir à maior parte das conversas do evento, porque a programação está show de bola, a programação bate bué. Obrigado. A programação bate bué. Sou fã de muitos dos oradores. Também tem aí um tour organizado por algumas livrarias para deixar livros autografados. Pedi também para ir visitar a Fundação da Sueli. Quero ver se ainda consigo ir a algumas comunidades, não sei se será possível. Mas para mim o mais importante é exatamente sentir o pulso real da cidade. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais o que se tem passado e pelas notícias do drama, da pobreza, que é visível. Acho que agora não se consegue mais esconder pelas ruas de São Paulo e confesso que estou bastante receosa por isso, porque sou uma pessoa sou sensível ao outro, principalmente a crianças. Portanto, vamos ver. Vou estar, acima de tudo, também aberta. Eu gosto do imprevisto. Vamos lá ver o que é que acontece. E espero que me levem a uma roda de samba, que já estou farta de pedir. Sim. Vamos ter. E na Feira do Livro vamos ter algumas festinhas também ali na Praça Charles Miller. Já vamos contar com você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Quem está ouvindo o podcast hoje, saiba que amanhã, sábado, dia 11, lá na Praça Charles Miller, a Yara está do lado da escritora Mariana Carrara e da Adriana Ferreira Silva também, conversando sobre tantas coisas interessantes aí que ela tem para contar. Dri, você quer fechar? Quer fazer aí aquelas perguntas que a gente guarda para o final?
Não, acho que eu queria que você despedisse contando um pouco desse belíssimo livro de poesia que você escreveu e foi premiado, inclusive, né? E dando a dica do próximo romance também, que me pareceu que vai ser muito interessante. Então, o livro de poesia, Memórias, Aparições, Arritmias, acho que é um bonito casamento entre a palavra e a imagem. Como nós falámos aqui, eu tiro imensas fotografias e, mais uma vez, é um contar de histórias da minha ancestralidade. Aí sim, é uma escrita pessoal e íntima. Falo de histórias contadas pela minha avó, sobre a minha bisavó, falo sobre a minha adolescência, sobre a condição da mulher negra e periférica. Falo bastante também sobre o amor carnal, que também precisamos. Eu acho que é um livro interessante que foi muito bem recebido, com uma linguagem simples e objetiva. O próximo livro aborda a questão das amizades e da evolução, desde a infância, passando pela adolescência, o que é que as amizades que acabam, outras que começam, amizades que se tornam em romances que se tornam em amizades, mas sempre numa perspectiva de uma interioridade negra, não é? Ansiosa para o nosso reencontro na feira, ansiosa. Então vamos lá, todos à Praça Charles Miller, para encontrar com a Yara e com a Adriana. Muito obrigado, Yara. Obrigada pela entrevista e até já estamos nos vendo aqui. Obrigada pelo convite, amei. Beijo. Valeu, um beijo para vocês. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Paula Carvalho. Isso mesmo, a nossa Paula Carvalho, que é editora da 451 e também você conhece aqui do 451 MHz. E a dica da Paula a gente vai ouvir bem atentamente. Oi, vocês devem reconhecer a minha voz, eu sou a Paula Carvalho, mas dessa vez eu não tô fazendo entrevista no podcast, eu vim aqui dar uma dica de leitura. E essa dica é o livro A Última Filha, da Fátima Das, que acabou de ser lançado pela Bazar do Tempo, e é uma autoficção que a Fátima escreve sobre como ela descobre o desejo sexual que ela sente por outras mulheres, ao mesmo tempo que ela se descobre como uma muçulmana. A Fátima nasceu na França, mas a família toda dela nasceu na Argélia. Ela é uma escritora jovem, esse é o primeiro livro que ela publica, e é um livro que trata desse conflito, dela sentir atração sexual por outras mulheres, mas ao mesmo tempo ela se sentir também muito atraída pelo caminho da fé muçulmana. Então é um livro muito interessante para a gente pensar sobre várias questões. E ela foi bastante criticada na França, tanto pela comunidade muçulmana, por se assumir como lésbica, e também foi bastante criticada pela comunidade LGBTIA+, por não renunciar à fé dela. Então é um caminho que ela escolheu e que isso está muito bem resumido nesse livro maravilhoso e que é uma leitura muito gostosa. Então essa é a minha dica. Obrigada, tchau. Bom, então assim a gente chega ao final do programa. Mas antes, conforme prometido, eu vou divulgar o nome do vencedor do Desafio da Estela. A gente perguntou quais vozes que foram silenciadas e precisam ser ouvidas. A resposta que a nossa equipe julgou a mais criativa veio do Samuel Valim Bolonha, que assina nas redes como Samuvabo. O Samuel é ouvinte entusiasta aqui do 451 MHz e respondeu que a história da Estela do Patrocínio e, em geral, dos enlouquecidos nos manicômios brasileiros faz-me pensar num outro tipo de campo de concentração para pobres e pretos muito comum no Brasil: o reformatório para menores infratores. A crueldade com que estes eram, ou ainda são, tratados pelos responsáveis pela sua reintegração na sociedade é magistralmente retratada em Pichote, A Lei do Mais Fraco, filme de 1980, dirigido por Hector Babenco e baseado no livro Infância dos Mortos, de José Louzeiro. Assim,
Sem nenhuma pretensão de criatividade, proporia que fossem ouvidas as vozes silenciadas, quando não mortas, daquelas crianças e adolescentes que, de tanto serem tratados sem nenhuma humanidade, acabam tornando-se precisamente aquilo que a sociedade pretendia extirpar: criminosos. Bom, é isso aí. Valeu, Samuel, pela sua participação e obrigado pela sua resposta. Se você ainda não ouviu o episódio sobre a Estela do Patrocínio e a loucura no Brasil, vai lá que ele está disponível em todos os tocadores e no site da revista. Tem até uma playlist no Spotify com todos os episódios da série narrativa do 451 MHz. E aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio aqui e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas, 5 estrelas, para o nosso programa. É só clicar nesse ícone que tem estrelinhas e atribuir as 5 estrelas que a gente merece, ou então conforme você avaliar, né? Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. É só compartilhar agora mesmo aí esse episódio nos seus grupos, para seus amigos, para vocês conversarem e chamar para ver a Yara ao vivo amanhã na Feira do Livro. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Amorim, Felipe Arruda, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamiche Bueno, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Mário Rico Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos Inúbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Renata Alves de Lima, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Safreira de Souza, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timote Nicoliello, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 65º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 24 de junho. Eu espero te ver antes e ao vivo também na Feira do Livro, que está rolando no estacionamento da Praça Charles Miller até domingo. Até o dia 12, então, eu e a nossa equipe toda vai estar lá com todos os editores e editoras. São mais de 120 editoras e livrarias na Praça Charles Miller. As atividades são todas gratuitas, então eu te espero lá. É só chegar. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.